Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar hoje a nossa semana de lives. E hoje nossa convidada é a Bruna Botelho, a Mamãe por Vocação. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Por favor, me avisem nos comentários. Deixa eu fixar aqui o tema. Fixa. Opa, a Bruna aqui já entrou. Deixa eu convidar a Bruna. Convidei a Bruna, estou aguardando aqui ela aceitar meu convite. Oi, boa Olá, noite, Flávia, Bruna. tudo bem? Tudo bem? Como está você? Tudo bem, graças a Deus hoje deu um solzão aqui em Floripa, foi Oh, tão gostoso. aqui na Paraíba também. Aqui, na verdade, a gente está torcendo para chover. Ai, Todo dia eu acordo aqui, meu Deus, uma chuva. E é um sol. ai, menina, e aqui chove, chove. Passou assim uns 15 dias mais ou menos cinza. Ai, daí agora deu um sol, a gente saiu assim, parecia, sabe? Aqui na Paraíba, o inverno parece verão, Ai, que sabe? delícia. Ai, eu Aqui quero é muito verão o conhecer. tempo inteiro. No verão aqui, se a gente quebrar um ovo na pista, ele frita lá mesmo. E no inverno a gente finge que existe um inverno, entendeu? Mas na verdade é praticamente um verão. Ai, que delícia, que delícia. Nós temos amigos muito, 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 muito queridos da Paraíba que vão vir visitar a gente conheceu eles no Rio, vão vir visitar na próxima semana. Então a gente tem um carinho enorme pela Paraíba. Ah, Bruna, eu queria primeiro te agradecer, né, por ter aceitado o meu convite, dizer que você faz parte da minha escolha da educação domiciliar, porque eu conheci a educação domiciliar através de você. Eu comecei a te seguir, achei teu Instagram quando eu estava grávida da minha filha, comecei a te acompanhar e você sempre está falando sobre o assunto. E aí que eu descobri a educação domiciliar, né? Aí a Que gente fica legal. aquele estado quando a gente descobre, né? Aquele negócio meio perdido, aí começa a tatear assim no escuro, a buscar informações e aquela... Na verdade, a busca nunca acaba, eu acho, né? Pelo menos a minha, a minha aqui, continuo na busca. Mas, e aí de lá para cá, conversando com meu esposo, e tomando as decisões de família e ajustando os planos, você sabe como é, né? Redefinindo as rotas. Sim. E aí eu criei esse Instagram aqui, Educação Domiciliar Cristã. Faz um tempo que eu venho falando sobre o assunto, mas eu falo mais sobre literatura, né? E aí eu recebo sempre milhares de perguntas no direct e na caixinha de perguntas sobre a educação domiciliar. Muitas mesmo. E aí eu disse, não, eu vou chamar a Bruna. Além de eu ter conhecido por ela, é fera no assunto, então ela vai saber responder melhor do que eu. Ai, que legal, que joia, que privilégio. Obrigada. Me sinto muito feliz, me sinto muito contente de poder estar aqui compartilhando desse assunto que é tão especial, né? Tão especial para mim. E que bom que foi importante, né? Que bom que as coisas que eu tenho compartilhado fizeram diferença para você. E eu imagino a quantidade de perguntas, porque foi assim que surgiu até o Posso Educar, porque eram muitas perguntas. E quando eu falei para a Sabrina, do Família de Trigo, que a gente ia fazer um curso, né, de educação domiciliar, de como começar, ela ficou encantada. Assim, ela falou: ai, graças a Deus, um curso que a gente precisa, porque eu não aguento mais responder essas perguntas, que realmente, né, o pessoal quer saber muito, assim, porque se Sim, encanta. E aí, tá, beleza, eu já gostei. Qual que é o primeiro passo, né? isso, exatamente. E que eu ouvi de alguém que as pessoas têm confiança, né?
Porque hoje em dia também não é só o fato de pesquisar, é também ter confiança na fonte. E as pessoas encontram em nós essa confiança, né? E a Sim, gente fica aí verdade. tentando responder. Mas aí me fala aí, para a gente começar, o que é esse tal desse homeschool? Então, deixa eu me apresentar para vocês, né? Ah, Ainda sim, quem não me todo mundo conhece. lhe conhece, mas se apresente. O meu nome é Bruna, eu tenho 30 anos, tenho 4 filhos, uma de 5, que já vai fazer 6 na segunda-feira, uma de 4, uma de 3 e uma de 8 meses. Um de 8 meses, um menino daí, né? 3 meninas e um menino. Sou casada há 8 anos e a gente faz educação domiciliar, eu considero há 2 anos, né? Que é o tempo que a minha filha completou 4 anos e aí seria o momento de entrar na escola, digamos assim, né? Mas a gente está educando desde que eles nascem, né? A gente aqui ensina a Sim, falar, a gente aqui ensina a fazer xixi no vaso, a andar, toda aquela coisa, né? Então, enfim, foi assim que então as meninas nunca, minhas filhas nunca foram para a escola e a gente é uma família educadora, né? A questão de o que é, né, o homeschooling é, é uma modalidade de educação, né? É uma modalidade de ensino que acontece majoritariamente em casa, né? No lar, né? Os pais é quem definem o que os filhos vão estudar, sejam eles os professores dos próprios filhos ou eles queiram delegar essa função para algum professor que eles vão escolher, que eles vão, às vezes, até orientar, né? Por exemplo, falando, meu filho se interessa mais por esse tema ou por aquele. E, então, você pode, né, se puder trabalhar, sei lá, matemática, usando meios de transporte, o meu filho vai gostar mais, vai se interessar, enfim, né? Então, é uma forma de educação em que os pais estão assumindo, né, a educação dos filhos, né, de forma integral, né? Porque quando as crianças vão para a escola, a gente acaba tendo que aceitar o pacote completo, né? A gente pode até escolher alguma coisa, vou escolher qual escola, qual método e tal, mas é um pacote, né? Querendo ou não. Por um lado é bom, por um lado é ruim, por outro é ruim. Mas o fato é esse. Enquanto que no lar, né, os pais podem optar por a forma que eles vão fazer em cada área da vida dos filhos, em a quantidade que os filhos vão estudar sobre cada tema e tudo, o momento. Então é bem mais personalizado, né? Que mais que eu anotei aqui? Não é escola em casa, então muita gente, sim. né, que tem contato com educação domiciliar pela primeira vez pensa assim, não, então eu vou pegar tudo que acontece lá na escola e vou trazer para casa. A criança tem que sentar numa carteira, tem que ter um penal, uma mochila, a mãe precisa ter um quadro negro, enfim, reproduzir a tal e qual a escola dentro do lar. Não é isso, né? A educação domiciliar ela vai contar com os mais variados métodos que tem, né, de educação e que muitos deles podem nem usar, né, dessa forma um quadro, uma carteira, um giz, vai usar de outros materiais, outros artifícios, né, para ensinar ali a criança, né? E uma outra, por último, assim, né? Eu acho que o homeschooling, o que é o homeschooling? O homeschooling é um estilo de vida, né? É alguma coisa que é abraçada pela família, né? Tanto que se vocês forem ver, sei lá, as pessoas falando, vão falar em famílias educadoras, né? Sim. Então é alguma coisa que a família abraçou, né? Para praticar em casa, né? Então tem o envolvimento dos pais, né? Geralmente do pai e da mãe, ainda que o pai, por exemplo, não dê aula para as crianças, Uhum. mas ele vai dar algum tipo de suporte. Ele vai ser como se fosse um diretor, por exemplo, né? Ele vai ouvir o que a mãe vai ter para dizer, ele vai, né, se interessar por aquele tema, ele vai aceitar investir em livros. De repente, a mãe começa a gastar todo o dinheiro que sobrava em livro, em passeio no museu, em visita. Então, assim, se o pai não estiver junto, abraçando, né, essa causa,
ele não vai entender nada, vai achar talvez que seja um desperdício e tudo mais, né? Então, acho que é um estilo de vida também pelos próprios interesses, né? Alimentar os interesses das crianças naquilo que elas estão aprendendo, nas conversas que vai ter em casa e tudo mais. Então, eu vejo que, para começar, isso pode dar uma ideia do que pode ser, né, a educação domiciliar. É muito comum mesmo isso que você falou, as pessoas acharem que vai trazer a escola para casa, né? Eu recebi inclusive uma dúvida de uma mãe uma vez, dizendo que ela trabalhava 4 horas por dia e que ela queria muito fazer, mas não ia fazer porque tinha que passar o tempo integral da escola, 8 horas, dando aula às crianças, ela não tinha como. Nossa, Realmente, a pessoa quando pensa em educação domiciliar, pensa logo de trazer a escola para casa, né? E aí eu fui isso. explicar a ela que não era assim, já pensou 8 horas, ela tem 4. Nossa, Aí 8 horas ela ficou pensando, como vai ser essa loucura? Eu trabalho 4, aí vou ter que dar 8 horas de aula imagina. integral E as para todas pessoas as crianças. também, Flávia, eu acho que essa questão do homeschooling traz muito para os pais a reflexão de o que acontece na escola, né? Eu acho que agora, com a questão até do coronavírus, os pais puderam ter uma noção, né, sobre o que acontece na escola, que na verdade não são todas aquelas horas, 4 horas, 8 horas que a professora passa todo o tempo falando, Isso, ensinando, exatamente. educando. Existe o tempo de entrada, existe o tempo de recreio, existe o tempo chamando a atenção da turma, existe o tempo para até que espere todo mundo terminar de fazer o trabalhinho. Existem vários tempos ali que no fim, se for somar o tempo que a criança está sentadinha mesmo estudando, dá menos da metade, às vezes, do tempo inteiro que Isso. ela passa lá dentro da escola, né? Então, trouxe um pouco acho até que é preciso, né, que os pais tenham um pouco essa noção, assim, né? E também acho que também trouxe a reflexão de o que será que é tão importante alguns assuntos, conteúdos que são vistos, né? Também é uma coisa que eu ouvi muito nesse período do coronavírus, né? A mãe me procurou também, me contou que, Pedro, tem um Flávia, a fone? única tarefa do dia era meu filho colocar a tinta guache na mão e colar na folha. Era a única atividade do dia. Tu acha que isso tem sentido? Aí não tem, realmente não tem sentido. Acho que também gerou essa reflexão, né? Eu mando para a escola para ele ser educado, para ele aprender conteúdos, muitos conteúdos, né? Que é o que se pensa, vai aprender muita coisa, muitos conteúdos, vai ficar mais inteligente. E agora no coronavírus, que eu estou vendo o que está vindo para que ele ia fazer na sala, era isso. Era para isso que eu estava mandando, né? Uhum, Isso aí também foi uma reflexão que eu vi que as mães fizeram, né? sim. Acho que teve uma pessoa aqui que perguntou, não tenho certeza quem foi. Como começar? Que inclusive era a minha próxima pergunta para você, né? E quem E, tomou a decisão de fazer a educação domiciliar? Por onde é que começa, né? sim. Eu vou só colocar o fone, que o pessoal tá reclamando que tá com eco. E eu tô sentindo me escutar. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se melhora. Pera. Ah, estão falando que Melhorou? não. Não, Para né? mim eu estava ouvindo normal. Tá Você. ouvindo normal? Pois é, pra mim tá com eco ainda. Pessoal, Eu tô ouvindo. Você está me ela ouvindo tá. normalmente? Tô. Mas eu tô me ouvindo 2 vezes. Ah, Eu vou tirar o fone então, que eu acho que fica eu melhor, porque só pelo tô lhe menos eu ouvindo não uma fico vez. me ouvindo eu, né? Tão alto. Tá tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo legal? Ó, tá com Eu, eco, né? tá com eco, estão falando, realmente. Eu tô ouvindo normal. Mas com um fone não funciona? Tá com fone. Não, que com o fone fica mais alto ainda pra mim, deixa eu ver. É bom, vou continuar assim como tava. Desculpa, gente. Pena, né? Eu vou abaixar um pouquinho o meu áudio aqui. Quem sabe melhore, né? Ó, melhorou um pouquinho? Tá, Dá pra ouvir, o pessoal tá falando. Tem eco, mas dá Ali pra bota o fone, amor, escutar. porque tu consegue ouvir ela quando você não vai ouvir. tá, peraí, deixa eu colocar então pra ouvi-la. Desculpa, tá?
Foi? O pessoal tá dizendo, o áudio tá bom, dá para levar. Então, beleza, vamos embora. Vamos embora com como começar, né? Como A pessoa começar? que se interessou por isso, como é que ela vai começar? Eu acho assim, essa pergunta, ela é bem comum, como eu falei, e a gente pensou, né, eu e a Ana pensamos em um curso inteiro de quase 2 meses mais só para falar sobre esse tema, como começar, porque é complexo, né? Eu acho que a gente tem que é, compreender algumas coisas mais profundamente para realmente implementar e tudo mais. Mas, em linhas gerais, assim, né? Eu acho que primeiro passo, assim, que a gente pode dar é estudar mais sobre educação, né? Entender um pouco mais sobre a educação de um modo geral, a educação da escola, a educação como um todo, a educação domiciliar, não só estudar sobre educação domiciliar, mas estudar sobre educação, né? Quais são as teorias educacionais que tem, quais que o pessoal, né, que tem dado mais resultados, quais que as famílias educadoras que você observa, que você gosta, que você acompanha, usam, por que que elas escolheram aquele método. Então, eu gosto de falar sempre que primeiro a gente vai pensar no meio assim para começar a gente vai numa linha. Todo mundo vê no Instagram o dia a dia. O dia a dia é a parte pequenininha que é o produto de alguma coisa muito maior que foi pensada antes. Entende? Teve alguma coisa anterior que aconteceu para que chegassem todos aqueles materiais bonitinhos com cronograma na mesa que todo Aqueles mundo quer. manipuláveis lindos. Como? Os manipuláveis bem bonitos ali na Isso, mesa. exatamente. Todo mundo quer essa parte, mas ninguém quer pensar no antes, né? Que é o quê? Estudar sobre educação, pesquisar o método que é mais adequado, que você se identifica, que você vê que os seus que vai ser bom para os seus filhos, né? Que os seus filhos se identificam, que os seus filhos gostam, é interessante para eles, né? Então, estudar sobre métodos, depois planejar um currículo, né, para o ano. Então, baseado no método que eu escolhi, eu vou ou montar um currículo ou entrar num programa que tem algum currículo já pronto. Por exemplo, a gente escolheu o Classical Conversations, né? O Classical Conversations é uma comunidade, né, cristã, é um currículo que tem as comunidades, né, espalhadas aí pelo Brasil inteiro, pelo mundo, e eles já têm um currículo anual das coisas que a criança vai estudar. Toda sexta-feira ela vai lá e vai estudar. Então, assim, você pode aderir a um currículo já pronto, como esse, ou como outros tantos que tem, seja na internet, seja assim, ou você pode montar o seu próprio currículo. Não, deixa eu ver o que eu vou fazer língua portuguesa, vou fazer assim, vou fazer várias disciplinas, vou fazer 4, vou fazer 7, vou fazer 10. É muito livre, né? Então, para que a gente consiga saber o que eu vou colocar no meu dia, eu preciso saber o macro, né? O que eu quero no meu ano, onde é que eu quero chegar? Eu quero que o meu filho saia da onde para chegar até onde, né? Qual que é os objetivos da minha família, né? O que é importante, o que é prioridade na minha casa? É que o meu filho, sei lá, seja um médico, faça uma faculdade renomada, ou não, que ele faça alguma coisa mais técnica. O meu filho tenha mais habilidade para quê? Então, são várias perguntas, uma enxurrada de perguntas que surgem na hora que a gente vai escolher o método, na hora que a gente vai planejar o currículo do ano. Eu sempre recomendo um livro chamado Blueprint, Planejando um Ano de Homeschooling, né? Um livro que só tem e-book, infelizmente. Mas é um livro excelente, ele traz essas perguntas para a gente responder, para a gente pensar, para a gente falar com o nosso marido, com a nossa esposa, e aí definir, né? Então, a forma melhor de começar é essa, não tem como fugir de estudar, da educação, né? A gente tá mal acostumado muitas vezes porque a gente não estudou tanto, não foi ensinado tanto a ler, a pesquisar É e tudo verdade. mais.
E entrando para esse mundo de educação domiciliar, o primeiro passo é nosso, né? Então a gente vai ter que meter a cara mesmo nos livros, estudar e pensar para saber como que a gente vai conduzir a educação dos nossos filhos, né? E a gente só vai saber responder essas perguntas estudando, vendo o que já foi proposto, que métodos já foram propostos, né? Acho que é. Ah, tá. Uma outra coisa, pera, que eu anotei. Quer falar, Pode Flávia? Eu tô falar. falando Não, muito, né? pode falar. Eu quero te ouvir. Bom, então um outro ponto, além dessa questão de estudar, eu anotei aqui que uma outra coisa importante para a gente começar é conhecer pessoas, famílias educadoras e nos aproximar delas e ver como é que elas fazem, para a gente ver como, né, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, se a gente quer, não como uma forma de julgar, mas de aprender. Então, por isso que é tão importante procurar grupos de famílias educadoras na sua cidade, aonde você mora, para que você possa ver como é que é aquela pessoa real, né? É claro que a internet ajuda, é claro que seguir perfis bacanas de educação domiciliar ajuda, mas poxa, eu sigo várias pessoas do Nordeste, eu moro no Sul, eu não posso só ver as pessoas do Nordeste, do Norte, imagina, de fora do país, de outros países, praticando a educação domiciliar com seus filhos e achar que eu sei tudo sobre a vida delas ou que eu já sei o suficiente sobre a educação domiciliar na prática. Eu preciso conhecer pessoas, ver o dia a dia delas, estar com elas, ser amiga delas, para entender um pouquinho mais sobre a educação domiciliar, né? Da mesma forma como, sei lá, não adianta só eu seguir um atleta. Se você conhecer um atleta de verdade, assim, você vai ver que a vida dele é outra, é diferente daquilo que aparece só, né, na rede social. Então, é importante também a gente conhecer essas famílias para que a gente saiba até elas mesmas podem nos dar dicas de como começar. A gente vai ouvir delas como que foi o começo delas, né? O que elas, que conclusões elas chegaram, se a gente pensa parecido ou se a gente pensa diferente. Então, ter esse convívio é importante também. Verdade. E para quem já decidiu, procurou algumas famílias e está com medo da questão de ser legal ou ilegal a prática, né? O que é que eu faço? Será que eu vou ser... Será que o Conselho Tutelar vai bater aqui, dizer que eu abandonei os meus filhos, não coloquei na escola? Será que eu vou ser presa por fazer isso? Então, essa também é outra dúvida bem frequente que surge, né? E agora, por conta do vírus também, muitas famílias tiraram as crianças da escola por uma questão financeira, né? De não conseguir manter. Muitos pais perderam o emprego, muitos pais autônomos não tinham mais como né, pagar a escola. E muitas escolas fizeram, às vezes, algum terrorismo, às vezes de propósito, às vezes sem querer, mas com essa coisa, né? Ai, eu vou denunciar para o Conselho Tutelar, eu tenho que reportar para o Conselho Tutelar e tudo mais. Todo um Isso. drama, assim. Então, assim, o que acontece? No nosso país, foi julgado a educação domiciliar e ela não é ilegal, ela é constitucional, tá? Ela é amparada pela nossa Constituição. É dever da família e do Estado educar, né? Educar as crianças. Então, é dever da família, certo? Então, a gente tem esse espaço, né? Só um Porém, parêntesezinho. Esse que você está falando, que é dever do Estado e da família, está na LDB, né? Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, 9394/96, né? Se eu não me engano, é o artigo 2º ou é o 3º que fala sobre isso, né? Que não é dever só do Estado, é dever do Estado e da família. certo. Perfeito. Então, assim, e pra gente que é cristão, né, aproveitando que a gente está num espaço bem cristão aqui entre nós, a gente como cristão sabe que é dever
dos pais, né? A nós foi confiado os nossos filhos, nós é Sim, quem temos autoridade sobre eles e eles pertencem à família, né? A Deus, isso, obviamente, né? Em exatamente. primeiro lugar, e à família. Os nossos filhos não pertencem ao Estado, então é aquela, né? Como Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E O os que é de nossos Deus. filhos não são de César, né? São de Então, Deus, exatamente. é, parêntese feito. Essa questão da constitucionalidade, né, é constitucional, mas carece de regulamentação. Infelizmente, como várias coisas, né, são regulamentadas, nosso país precisa de lei para as coisas funcionarem, assim como tem lei, tem regulamentação para a escola particular, tem a regulamentação da escola pública e tem que ter a regulamentação da educação domiciliar, porque como que o Estado vai avaliar, vai controlar, vai, enfim, né, vai verificar o aprendizado dessas crianças, ou se elas realmente estão aprendendo, se elas estão progredindo, né? Falando do, assim, considerando que eles tenham boa intenção, né? Nesse caso. Então, estamos aguardando essa regulamentação que, por enquanto, ainda não saiu. Por isso que ainda existe essa sombra, assim, que paira, né? Ai, poxa, conselho tutelar. É, que pode realmente acontecer, mas a gente vai guardando os registros dos nossos filhos, né? Vai guardando as atividades, vai mostrando, né? Vai tendo registrado, documentado o nosso planejamento, currículo anual, tudo bem certinho, porque na verdade isso já é natural para nós, né? Já faz parte. Não é que a gente precisa ter alguma coisa a mais para o governo. Não, a gente tem que só fazer a coisa bem feita, caprichada, né? Com excelência, como a gente já deve fazer naturalmente, e aí apresentar isso, então, se algum dia a gente for questionado, né, pelo Conselho Tutelar. Existe uma movimentação grande, graças a Deus, no nosso país, nas cidades, né, nos municípios e alguns estados, de fazer a regulamentação micro, assim, né, nas regiões. E isso já tem acontecido, como teve uma Vitória em Cascavel, em Vitória, né, no Espírito Santo. E então a gente vai torcendo para que essa regulamentação saia, né, pelo menos a nível de município e estado, que seja, e quando ela for legislada, regulamentada em âmbito nacional, aí essa regulamentação que vai passar a valer sobre a dos municípios. Mas, então, assim, as famílias podem ficar tranquilas, né, de que a gente não está fazendo nada ilegal. Não precisa ter medo, pavor, não. É É, realmente fazer como você falou, os registros, as datas, e toda a organização, né? Porque também, se você já se decidiu para fazer o homeschooling, já viu como começa, já vem estudando, consequentemente você não vai sair aleatoriamente, né? Ah, o que é que eu vou fazer hoje? Ah, o que é que eu vou fazer amanhã? Não, você vai, como você já leu, já deu uma estudada sobre o assunto, sobre a educação, então você vai chegar a um objetivo. Para chegar a esse objetivo, você vai ter que fazer os passos, montar o currículo, escolher o método. Então, tudo isso vai sendo registrado e colocado. E como você falou, caso seja questionado, você tem algo para mostrar, né? aham, perfeito. Eu acho que eu escolhi as 5 perguntas top, as top 5 perguntas, né, para te fazer. Eu acho que eu escolhi as mais frequentes, né? E uma outra que é muito, muito frequente é: se eu vou educar os meus filhos em casa, eu vou criar eles numa bolha? Eles não vão se socializar com os pares? Como é que fica essa questão da socialização? Ele só vai socializar comigo? Eu vou criar uma criança numa bolha? Ai, a Como é gente que ri. pode Eu isso, rio, assim, ó, gente? Esse é o que eu mais escuto. Na verdade, eu, como pessoa, assim, quando vou converso com as pessoas sobre o assunto, eu digo: meu Deus, você vai criar seus filhos numa bolha, tudo preso dentro de casa? Ué, eu disse que eu ia educar os meus filhos, não que eu ia prender eles em casa. Aí vai outras. Mas acho que essa é uma que toda mamãe que decidiu já ouviu essa pergunta, né? Mas e aí, Bruna, como É é que fica a verdade, as pessoas ficam. socialização? E é tão interessante, né, Flávia? Porque assim, ó,
ninguém para se preocupar tanto assim, nossa, mas essas crianças vão aprender mesmo? Essas crianças vão saber, sei lá, logaritmo? Não, ninguém preocupa com isso, só preocupa com a Isso. socialização. Isso entrou, é um mito É. e entrou. Se vocês digitarem no Google assim, ó, mito da socialização na escola ou educação domiciliar e o mito da socialização, surgem vários textos muito bons, Muito incluindo um bom. da Camila Badi, que é bem legal, mas vários outros, assim, que falam mais detalhadamente. É um assunto bem extenso, né, esse da socialização, mas eu gosto de falar que, em primeiro lugar, é preciso analisar a qualidade da socialização escolar, né? Todo mundo fala, ai, porque se socializa, é muito bom para criança, mas ninguém para avaliar que tipo de socialização é essa que está sendo oferecida para a criança que vai à escola, né? Então, é uma socialização, no geral, da mesma classe social, né? Tanto se fala, né, em diversidade, em tudo mais, quando na escola o que acontece? É uma socialização com os iguais. Por quê? É a mesma classe social, no geral, a mesma idade. E assim, essa questão da idade é muito séria para as crianças que vão à escola, porque elas acham assim: se eu estou no quarto ano, eu não vou nem falar com uma outra criança do terceiro ou do segundo, porque eu já estou no quarto né, e os do quinto fazem a mesma coisa. Então não existe Eu lembro até quando eu estudava que tinha até rivalidade, às vezes, entre uma turma e outra por conta disso, né? Que ai, é isso. Então, assim, existe essa forma de muito artificial, assim, né, de socializar, né, entre as crianças da escola e de ser muito, muito com os semelhantes, né? Você não está oferecendo diversidade, você está oferecendo vários iguais dentro de uma caixinha, tendo que conviver várias horas por dia e você chama aquilo de socialização. Eu entendo, eu vejo, Flávia, um erro muito não só muito, não um erro grande dos pais, mas assim, em primeiro lugar, os pais não socializam, né? Então, assim, é meio complicado falar de socialização quando os pais falam, eu falo para os pais, não, vocês, as crianças vão ver os amigos de vocês, vão conviver com, sei lá, aqui em casa, desde que a gente se mudou, a minha casa não para de visita, de amigo, de vizinho, de colega, de família. Então, assim, na verdade, o que a gente precisa fazer é parar de socializar, porque é tanta socialização que a gente tem que dizer, às vezes a gente tem que dizer, não, só um minutinho, eu vou. Porque assim, ó, só que o que acontece? Quando eu falo isso, as pessoas falam, não, mas eu não tenho muitos amigos, eu não vejo muitas pessoas, por quê? Então, o erro tá onde? O que os pais fazem? Eles querem matricular a criança na escola para dizer que a criança está socializando, sendo que ele não está ensinando para essa criança o que é amizade, o que é companheirismo, o que é você abrir mão do seu conforto para receber alguém, o que é você sair da sua casa para ir ajudar alguma pessoa que está doente, que está precisando, né? Então, é E esse tipo de também, Bruna, ensinamento. desculpa. E Pode falar. também tem o que acontece, é muito comum também acontecer de, ó, vou colocar meu filho na escola, ele vai ser educado e vai se socializar, né? Vai ter tudo que ele precisa lá. Aí quando chega em casa, vai para as telas o tempo inteiro. Então, assim, a socialização poderia acontecer em casa, né? Mas ela não é importante, porque já existe a socialização na escola. E aí em casa é meio contraditório, porque se realmente há uma preocupação com a socialização, a família em si tem que viver como uma família, se socializar entre si, Exato. conviver como uma família, né? E Uhum. aí aprender coisas importantes, básicas, né? Da convivência familiar e conviver com os outros. Mas não, é como que a escola fosse resolver tudo, né? Uhum. Fosse resolver Como a é que uma família socialização, a que nem educação. Como que uma família que não faz nenhuma uma única refeição no dia junta vai falar sobre socialização?
É isso, é exatamente o que você falou. Os pais precisam primeiro, a primeira socialização, a principal para uma criança pequena é a família. Então, primeiro os pais precisam dar abrir esse canal de comunicação, de carinho, de convívio, né, para ensinar a boa convivência, a amizade, todas as coisas que vão Conversa, surgir. compreensão, ver o ponto de vista do outro, se colocar no lugar do outro, servir o outro, porque tudo isso se aprende em casa e não na escola, né? Aí é meio que tira um peso da consciência, né? Estou colocando na escola, vai ser educado, vai se socializar, vai resolver todo o meu problema, então em casa não tem problema nenhum, deixa só nas telas, ninguém precisa se falar, né? É bem contraditório isso. Verdade, verdade. É bem contraditório. E é isso assim, né? Com relação à bolha, eu já te recebi muitas dessas perguntas, né? Assim, muitos desses comentários, até às vezes a gente nem tá esperando, sabe? Você vai levar a criança para fazer, sei lá, uma atividade extracurricular ou alguma coisa que tá sentada assim numa sala de espera e às vezes leva uma dessa assim. Tá criando numa bolha! Daí a gente, ai meu Deus, será que eu falo? Será que eu não falo? Se vocês forem parar para pensar, todo mundo vive numa bolha, né? Assim, quem é que tá, sei lá, depende de onde você mora, você não convive com uma pessoa de outra, com relação à classe social, por exemplo, ou à religião, ou a qualquer coisa. Geralmente você convive com quem você tem mais afinidade, isso é natural, isso é a vida, né? A vida é assim, a gente procura conviver, ser amigo de pessoas que a gente tenha afinidade, né? Amizade é isso, amar as mesmas coisas e não gostar das mesmas, rejeitar as mesmas coisas. Então, assim, eu acho que é muito artificial achar que a gente vai conviver. Claro que a gente vai conhecer pessoas que pensam diferente, que até amam coisas diferentes, e a gente vai ter um coleguismo, vai ter algum nível ali, em algum nível mais superficial, um relacionamento, mas não profundo. Né? Então a gente vai ter que restringir, né? E até por uma questão de tempo ao longo da vida, os nossos relacionamentos. E aí, cada um vai viver na sua bolha, digamos assim, né? Entre aspas enormes. Mas dizer que quem faz homeschool vive numa bolha, eu acho que é bem o contrário, né? Porque é claro que pode acontecer, né? Eu posso ser uma mãe homeschooler que pega o meu filho e isola ele do mundo, ok? Mas eu também pode ser uma criança que estuda na Vai escola para a e escola eu isolo do mundo. Exato. Então, assim, não tem necessariamente a ver com o homeschooling. Agora, com relação à realidade, né? Muita gente fala que a gente isola da realidade, os nossos filhos não estão na realidade. Eu discordo muito, completamente, porque eu a também. gente leva as nossas Aí é que eles crianças. estão na realidade mesmo. Exato! São crianças que veem a vida, que vão no correio, que vão no hospital, que vão no museu, que veem Vão a no natureza. supermercado. Elas não veem as coisas desenhadas no papel só, mas elas vão e Exatamente. veem as coisas. Isso é a realidade. Elas não estão vendo na tela como é que a gente tem que fazer tal coisa. Elas simplesmente vão e fazem. Eu acho que se perdeu essa dimensão, entende? As pessoas acham que. Eu não sei, Flávia, essa questão da bolha realmente me pega assim de um jeito que eu fico. Eu não. Sabe, eu tenho uma. Eu confesso assim, que hoje, depois de tanto tempo, né, e sendo que eu não tive a experiência das crianças na escola, talvez eu seja muito dura. Com essa pergunta, mas é alguma coisa que eu já não consigo mais pensar com esse pensamento de que a gente tá numa bolha, entende? Eu vejo Eu que não vou nem existe. falar de ser muito duro, porque eu também sou, faz parte do meu temperamento, eu sou muito dura. Então, Não, apesar então eu que também penso dessa forma. assim, eu tento ser compreensível, eu acho que assim, ninguém é obrigado a entender, ninguém é obrigado a Sim. aceitar, né? É uma novidade para muita gente, como foi uma novidade para nós. Quando eu ouvi a primeira vez de homeschooling, eu achei aquilo uma loucura, sério, Sim. insano. Olavismo. Falei, gente, isso é coisa do Olavo, a gente, não E vou quando eu nem dar disse, bola. essa mulher que diz que vai ter vários filhos, como assim? Vai É educar os filhos em doida? casa?
Meu Deus do céu, que louca! Aí só que a pessoa vai pesquisando. Mas sabe o que é, Bruna? Que eu acho também essa questão da socialização. É porque as pessoas pensam que, na verdade, a educação domiciliar, ela é recente, né? As pessoas pensam assim. Elas não pensam que é a escola que é recente. É, E exato. aí vem algo, uma ideia nova. Aí entra também outra questão que eu acho que também entra aí o fato da soberba e da humildade, né? Porque quando a gente dá de cara com uma ideia nova, com um estilo de vida novo de alguém, né? Ou a gente tem a humildade de parar e dizer, por que essa pessoa vive diferente? Por que ela faz assim? Deixa eu tentar entender e ver se é para mim ou não. Sim. Mas quando a gente tem uma soberba tão grande, a gente diz, não, que pessoa estranha, isso é ridículo, né? Isso é horrível. E começa a se questionar sobre as coisas, colocar, vamos dizer assim, colocar várias pedras, né? Colocando várias pedras no caminho, dizendo que não, eu estou certa, meu pensamento é certo, a escola é o correto, isso é uma loucura que surgiu agora. Uhum. E aí começa a apontar, né? Seus filhos não se socializam, você e se seu marido morrer, e começa a apontar várias questões, né? Então, eu acho que essa pergunta da socialização, muita gente não para nem um minutinho assim, para Não. dizer, vou pensar 5 minutos sobre o assunto, deixa eu parar e pensar. Socialização. Assim, sem pesquisar em Google nada, só assim parar e pensar. Será que as pessoas não se socializam mesmo? Deixa eu pensar, o que é socialização? Mas não, ela fica ali com aquele confronto do que ela sabe, que a escola é o bom, sempre vai ser o bom para todas as pessoas, e Uhum. fica ali, não, eu tenho que arrumar justificativas para que o meu pensamento continue sendo o certo para mim, para todos, e o dessa pessoa continue sendo, seja errado e inviável para todos, né? Eu Sim, acho que essa questão da socialização, eu acho que tem muito a ver com isso, da forma como a pessoa lida ao receber uma ideia nova, né? sim. Perfeito, E aí, além da perfeito. socialização, arruma outros questionamentos. A questão de ser ilegal, eu compreendo mais do que o da socialização, Aham, porque sim. realmente, nos Aham. dias que a gente está vivendo, assim, você percebe que a todo momento o Estado controla tudo e a sua vida, né? Então, meio que gera um medo mesmo. Ah, eu queria, mas será que eu vou cometer algum crime? Será que é Aham. ilegal, né? Sim. Agora, da socialização, eu acho que é isso. É um confronto com a ideia e vem aquilo. Não, eu vou... Quando a gente Uhum. toma um posicionamento, né? Quando chega E uma tá ideia bem nova, eu vou apontar, eu repetido, vou... né? Tá bem Isso. repetido na mídia, assim, Flávia. Qualquer documento, não digo nem reportagem, ou qualquer coisa que apareça, né? No ano passado, 30 de agosto do ano passado, teve o julgamento do STF, né? Sobre a educação domiciliar. E daí, naquele período ali, pipocou várias coisas na mídia, assim, né? Sendo escrita ou programas e tal. E sempre eles trazem essa coisa de socialização, porque a criança precisa conviver com a diversidade. Porque a criança. Mas que diversidade, gente! As pessoas não. É como você falou, as pessoas não param para pensar, Não. para se ouvir. E da onde que a pessoa acha que alguém que estuda em casa não vai conviver com pessoas diferentes? Então, assim, Exatamente. eu vejo por mim e pelas outras famílias que eu acompanho como a gente convive com pessoas diferentes, com pessoas que pensam diferente de nós, apesar de estar na mesma modalidade de educação, mas que têm uma outra vida, um outro pensamento, têm outras idades, têm outra classe social, tem tanta coisa diferente, religião, é uma coisa, existe essa diversidade, porque os nossos filhos fazem atividade extracurricular junto com as outras crianças, porque os nossos filhos vão passear, encontram essas crianças nos parquinhos, nos lugares públicos, né, e podem conviver, porque o meu amigo é amigo daquela outra pessoa que daí a gente vai se encontrar e convive.
E eles sabem, eu acho interessante isso das minhas filhas, assim, que eu vejo como elas se relacionam, elas não têm medo de conversar com pessoas de outras idades ou procurar brincar com crianças diferentes que elas encontram. Para elas é muito natural. Elas não falam assim, ah, eu não vou brincar porque ele não tem a minha idade. Ou, ah, eu não vou brincar porque ele, sei lá, tá usando uma roupa de... Não tem isso, né? Isso não é, é uma ilusão, uma falácia, assim, né? Então, É nossa, como você falou, as crianças na escola se socializam só com as pessoas que são da mesma idade, a mesma classe social. É realmente. E a mídia, como você falou, faz questão porque a mídia sabe muito bem como fazer esse controle através da linguagem, né? sim, Eles pegam o maior mito e aí usam uma afirmativa e aí coloca as pessoas umas contra as outras, né? Coloca isso. as famílias educadoras contra as famílias, né? E as pessoas realmente não param nem 5 minutinhos assim para refletir sobre isso. E quem se decidiu, já estudou um pouco como começar, já sabe que não é ilegal, já leu bem muito sobre socialização, porque teve que responder para um monte de gente. Como é que essa pessoa vai adaptar a rotina para fazer a educação domiciliar, né? Como é que, se você puder contar um pouco como é a rotina de vocês, como é que vocês fizeram essa adaptação da rotina. Você que tem mais filhos, né? Mais de um filho, em idades diferentes. Então, Flávio, o que aconteceu por aqui é que, assim, a primeira coisa é não querer trazer, mais uma vez, não querer trazer a escola para casa. Então, porque a escola fica da 1 às 5, então eu tenho que ficar da 1 às 5. A escola fica das 8 às 4 da tarde, eu tenho que ficar das 8. Não. Então, essa é a primeira coisa. Então, a rotina não vai ser afetada, a rotina da casa não vai ter que virar uma rotina das coisas de casa mais o tempo todo que a criança ficaria na escola, né? Então, esse já é um primeiro ponto. Em segundo lugar, a gente pode, baseado naquilo que a gente decidiu que a gente vai fazer com as crianças, avaliar, né, pela idade da criança, pela quantidade de matéria, digamos assim, de disciplinas que a gente vai fazer, se a gente vai fazer tudo num momento só do dia, ou se a gente vai dividir ao longo do dia, se a gente vai estudar todos os dias da semana ou não. Então, cada família vai ver, né, avaliando aquilo que já escolheu para o seu currículo anual, vai encaixar isso ao longo dos dias, né, com as crianças. Tem criança que funciona com um pouquinho cada dia, tem criança que precisa de mais, dependendo da idade e tudo mais. Aqui em casa, eu digo que eu estou só no treinamento do homeschooling, porque nenhuma delas ainda entrou no primeiro ano, digamos assim, né? O que seria o primeiro ano do ensino fundamental. A Luísa tem 5 anos, vai fazer 6 agora em agosto, ela entraria no primeiro ano no ano que vem, né? Se fosse pela BNCC, né? Base Nacional Curricular Comum. Então, eu foco nela, né? Em primeiro lugar, então eu quis fazer a pré-alfabetização delas, começando com aos 3 anos de idade. Foi uma idade que 3 anos e pouquinho. Foi uma idade que eu vi que deu certo para elas tinham interesse. E a gente começou. A pré-alfabetização é só brincadeira, praticamente. Brincadeira, leitura em voz alta e memorização. Então, basicamente, essas 3 coisas são brincadeiras que a gente já faria ao longo do dia, não tem que parar. Aí, depois que elas aprendem a ler, já começam a fazer alguma coisinha, né, de apostila, aí a gente reserva um tempinho ao longo do dia para fazer isso. Como eu falei já algumas vezes no Instagram, eu trabalho com lições curtas, né? Pelo que eu estudei da Charlotte Mason, educação clássica e tudo mais, a gente faz lições curtas. Isso significa assim, 10, 15 minutos para alfabetização, 10, 15 para matemática e o resto, caligrafia, por exemplo, eu faço 5, 8 minutos, entendeu? Então é pouca coisa. Mas, somando tudo, a gente gasta aí, em média, 1 hora e meia, 2 horas por dia estudando.
Porque também, como você falou, eu não tenho só uma, eu tenho duas, e a Alice fica rodeando, que é a minha mais novinha, que tem Montando 3 anos, quebra-cabeça, né? montando, que a gente vai tentando dar o nosso jeito, né? A gente bota para recortar um papel, fazer um quebra-cabeça, para botuar alguma coisa. Eu comecei a pré-alfabetização com ela, então eu tento fazer as brincadeirinhas da pré-alfabetização nesse momento que as meninas estão estudando, para ver se ela fica mais calminha. A apostilinha do Sérgio Morcelli de matemática, para ela ir brincando, se sentir também parte, né, desse momento de estudo das maiores. Mas a rotina é que eu fazia muito, né? Hoje eu tenho ajudante, uma ajudante em casa, né, que me ajuda nas tarefas de casa. Mas até ano passado, com 3 crianças e grávida, eu não tinha ninguém que me ajudava. Então era assim, uma mão lá ajudava as meninas, na outra eu tava mexendo panela no fogo, e eu ia tomando a memorização na hora que eu ia, ao mesmo tempo que eu ia dobrando roupa, eu ia falando a memorização e separava um momentinho para leitura em voz alta, olhava o chão todo sujo, sentava, fazia a leitura e depois voltava para ajudar nas tarefas de casa, né? Cada um ter seu papel ali, poder, né, ajudar, enfim. Então a rotina, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas era Respondeu mais ou menos sim. por aí. Sim, respondeu sim, que realmente você vai adaptando, né? Cada família vai ter seu estilo e também depende das crianças, né? Do objetivo, depende de muitas coisas, né? Respondeu sim. Eu não sei se você quer responder alguma pergunta, a gente ainda tem 9 minutos. Porque eu acho que quando faz 1 hora fecha, né? Eu tive essa Ele experiência de avisa fechar. 2 minutos Ele antes. avisa. Eu quero responder sim uma dúvida bem frequente que eu vi o pessoal falando até aqui nos comentários, que é assim, ó, como é que eu faço para comprovar se o meu filho quiser fazer cursar a universidade, né? Como é que fica isso? Ah, sim, tem essa. Então essa dúvida não há o que temer, né? Com relação a isso, existe a prova do. Antigamente era só fazer o Enem, pronto. Hoje em dia você faz a prova do Enseja, tá? É só vocês jogarem aí Enseja com 2 Cs. Vocês vão ver que tem uma prova que você inscreve o seu filho, faz essa prova. Ela é uma prova para comprovar a conclusão do ensino fundamental e depois do ensino médio. Só que o único porém é que só pode fazer essa prova em determinada idade. Então, eu acho que é 14 anos para o fundamental e 18 para o médio, tá? E aí, depois de fazer essa prova, a pessoa, né, ela recebe o certificado de conclusão do ensino médio ou do ensino fundamental, e aí ela apresenta, então, ela presta o vestibular que ela quiser, né, no país, presta o vestibular, passa na prova do vestibular e aí apresenta, então, o Enseja. É a mesma prova que as pessoas, por exemplo, que estudaram em zona rural ou que não conseguiram concluir, precisaram fazer supletivo, mas é a mesma prova que essas pessoas fazem para poder mostrar que elas têm aquele conhecimento e que concluíram, então, o ensino médio. Então, dá para fazer 15, ó. Ela tá falando aqui, ó, 15 para o fundamental. Existe esse detalhe, né? Muitos, É 1 ano a mais do que o aluno ia concluir, né? Se ele concluir com 17, aí certo, a prova é com 18. É como que ele tivesse fora da idade apropriada. Aí por isso já no ano seguinte ele pode fazer. certo. E aí eu recomendo vocês de seguirem a Raquel Lage CS. A Ana Thaís, se quiser colocar o Instagram dela, que a Raquel, ela é mãe de um aluno do ensino médio, que ela tirou da escola no ensino médio e concluiu em casa, ensinou em casa, fez educação domiciliar já com ele adolescente, e depois ele passou para a universidade e tudo mais, e hoje cursa tranquilamente, né? Então, no Instagram da ANED também, quem quiser seguir, Sim. essa semana eu vi uma aluna falando que fez medicina, uma que estudou em casa, né? Ela falou, estou cursando medicina, eu estudei em casa, tudo mais contando a história dela. E é bem legal, assim, de ver que
A educação domiciliar não só é possível, como leva as crianças, né, os jovens ao mesmo lugar que a escola. Na verdade, leva a gente, né, Caso acredito que eles leva até queiram, mais né? longe, né? Mas leva Isso. também à universidade da mesma forma que a escola levaria. Verdade. Então, será que tem mais alguma pergunta que tu queira responder? E aí, vamos Acho ver, que a não maioria sei. a gente foi falando, né? Porque eu vi que Acho você que não foi, sei se acho que. estava aqui na. Ah, eu acho que uma pessoa perguntou uma interessante, que era se a gente já foi, sofreu preconceito ou coisa assim pela educação domiciliar. Sem dúvida, tá, gente? Não pensem que vocês vão entrar para a educação domiciliar e isso vai trazer algum tipo de prestígio ou status. Pelo É o contrário. contrário. Bem pelo contrário, a gente acaba ficando meio sendo assim, às vezes esquisito, né? O pessoal acha meio diferente. A família não entende, né? Que é o principal que a gente. Assim, os parentes, na verdade, que a família é o núcleo menor, né? Os parentes não entendem, né? Começa pelos parentes. Nunca ouviram falar. Aí tem o preconceito entre a família maior, que eu me refiro, né? Os parentes, os tios, os E primos. precisa ter sabedoria, assim, né? A gente precisa ter sabedoria de, assim, não ficar com raiva, não Isso ficar mesmo. entrando em discussão à toa, tentar, né, sempre ver pelo lado da pessoa, assim, né? A não ser que a pessoa seja muito insistente, tem pessoas que realmente são inconvenientes, que elas vêm te afrontar, né? E aí a gente fica, pô, eu não tô dando, a pessoa não tá pagando nenhum boleto na minha casa, não tô pedindo nenhum favor para ela, por que que ela Não quer tá lavando tanto? a minha louça, que é o É, principal. para A que que ela, louça eu não é quero ela nem que tá lavar, a minha ensinando? louça. Não é? É ela que tá ensinando? Não é. Mas ao mesmo tempo também eu acho que a gente tem que mais uma vez, né, como cristão, a gente tem que ter amor, a gente tem que ter paciência, né, e orar, pedindo ao Senhor que, sabendo também que se a gente teve algum esclarecimento, foi o Senhor quem permitiu que a gente aprendesse aquilo. Então, acho que é sempre legal a gente ter, né, humildade, saber assim, poxa, Deus, que bom, graças a... Várias vezes quando alguém me faz, às vezes, alguma pergunta que eu fico irritada no momento, mas eu vejo que depois o Senhor sempre eu fico pensando nisso, assim, poxa, se eu tenho esse conhecimento é porque foi Deus que me deu. Então eu não posso me vangloriar e também não posso ficar com raiva. Tem que tentar ter jogo de cintura, assim, né? Com certeza preconceito virá. Mas a gente vai tendo sempre em mente que a gente tá, né, nessa vida para agradar a Deus e não aos homens. E aquilo que a gente faz na nossa família tem que ser com o objetivo de glorificar a Deus, né? Então, independente se a pessoa vai fazer homeschooling ou vai continuar com as crianças na escola, mas dando mais atenção para a educação, é para a glória de Deus, né? E não para qualquer outro motivo. É verdade. Então a gente está caminhando para os últimos minutos. Bruna, eu quero te agradecer muito, muito mesmo por você ter aceitado participar dessa live. Tão disponível, tão disposta a ajudar. Realmente você deixou bem claro aqui todas as respostas, eu não tenho nem o que dizer assim. Quando alguém me Ai, que pergunta, bom. assista a live com a Bruna, ficou muito claro. E sua experiência, assim, que você falou a respeito da rotina e outras coisas, acrescentaram muito. Eu agradeço muito mesmo você ter topado essa live aqui no meu perfil. Apesar da gente só ter se falado todo o tempo, assim, só em texto, né? Às vezes, todas as vezes que eu falei com você foi em texto, você aceitou e eu estou muito contente por isso, viu? Que Deus Que abençoe bom, que você bom. e sua Eu me família. sinto muito feliz de ter podido estar aqui compartilhando um pouquinho, falando obrigada pelo convite. E convido, né, todo mundo que quiser, semana que vem a gente vai conversar um pouquinho mais. Quem quiser me acompanhar também lá no Mamãe por Vocação. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre homeschooling, como começar e tudo mais, tá bom? Tá, joia, Bruna. Muito obrigada mais uma vez. De nada, Flávia. Beijos. Beijo. Tchau, tchau, Tchau. gente.